Pela segunda vez na noite deste sábado, digo boa noite, está a ver Conexão Angola. Esta é a segunda parte do nosso programa, o programa que faz análise e também comenta a atualidade internacional. Hoje estamos a olhar para os assuntos que marcaram a semana que termina neste sábado, justamente. Na primeira parte falamos sobre a questão que tem que ver com a tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e que envolve quase que todo o Ocidente e também um bocado que toda a comunidade internacional, sendo que eclodir um conflito naquela região entre as partes envolvidas certamente vai afetar todo o resto do mundo. Olhamos também para a situação na Guiné-Bissau, país que no passado dia 1 de fevereiro noticiou a ocorrência da tentativa de um golpe de Estado durante a reunião do Conselho de Ministros, que era presidido pelo presidente Umaru Sissoko Embalo, uma tentativa que terá sido frustrada, mas que agora cada vez mais vozes internas e também externas questionam sobre a real ocorrência desta tentativa de golpe. Vamos olhar para outros assuntos que também passam também pelo continente africano. Assim é que vamos voltar a cumprimentar os nossos convidados desta noite. Lembro que estamos conectados ao Vasco Suamo, que nos fala a partir de Portugal, está em Lisboa. O professor Matias Pires está em Luanda, em Angola, portanto. O Wellington Calazans em Estocolmo, na Suécia. E o Francisco Pegado em Toronto, no Canadá. Francisco, dizia eu que na segunda parte vai também passar por assuntos que marcaram o continente africano e começo mesmo por si. O último final de semana foi de mais uma cimeira da União Africana, uma cimeira que foi mais dominada por questões que têm a ver com a recuperação económica, a questão da produção e também o combate à fome, sobretudo, além de outras questões, certamente, que depois nos poderá falar o professor Matias Pires, que esteve a acompanhar de perto esta reunião de Addis Abeba, na Etiópia. Entretanto, lembramos aqui, Francisco, que um dos pontos, se assim se pode dizer, de maior relevo desta reunião é que foi aprovada uma agenda para uma cimeira extraordinária a ser realizada em maio em Malabo, na Guiné Equatorial, sob a proposta de Angola. Esta reunião vai versar sobre questões que têm a ver com os golpes de Estado em África e também o combate ao terrorismo. Francisco, diante da situação que estamos nos últimos 6 meses no nosso continente, a contar agora com essa situação da Guiné-Bissau nesta semana, não lhe parece que esta agenda está demasiado longa para um assunto que é atual e parece que se vive todos os dias, sendo que nesta semana tivemos rumores de uma tentativa de preparação, ou melhor, preparação de tentativa de golpe de Estado na RDC e também o atentado contra o primeiro-ministro da Líbia? David, obrigado por esse assunto a ser posto aqui no nosso painel de conversas. Eu preocupo muito. Em menos de um ano, já tivemos mais de 5 golpes no continente africano. Já tivemos um chamado autogolpe, se fosse esse termo, na Tunísia. Já tivemos várias tentativas de golpes. Estamos a falar de mais de 7 em menos de um ano. Isso mostra a fragilidade política do nosso continente, a força externas que têm afetado a política do nosso continente. Isso mostra que nós não estamos a conseguir gerir e saber onde é que temos de ir. Nós reclamamos, queremos entidades e países homogêneos, fortes, lutar pelo bem-estar do cidadão africano. Estou a falar do continente num todo, mas vimos um continente fragilizado, com problemas graves de liderança, com problemas de golpes. Não podemos achar esses golpes normais, não podemos normalizar. De vez em quando as pessoas ficam felizes, aconteceu um golpe no país tal, whatever. Nós temos que começar a ver bem no fundo da questão. Como a gente diz, deep down. Temos que ver bem no fundo para começarmos a perceber esses fenómenos que voltaram a pairar o nosso continente africano. Como é que é possível um continente como o nosso, o continente diverso, em menos de um ano nós temos mais de 5 golpes, mais de 7 ou 8 tentativas de golpes? Isso preocupa-me. Parabéns, Angola, por ter proposto essa situação, mas eu acho, apesar de tudo isso, claro que a fome é muito importante, mas todas as vezes que acontecem esses golpes, acontece mais fome, acontece mais mortes, acontece um retrocesso do país, da economia. Por isso, na edição passada, quando o David falou da questão dos jovens, foi muito triste. Milhares e milhares e milhares de jovens vão abandonar o continente africano à procura de melhores condições de vida, por causa das situações de golpes, por causa dessas má liderança, por causa desses estados falhados, por causa desta gestão do erário público que é muito pobre. Então, preocupa-me, mas uma vez parabéns, Angola.
parabéns à União Africana, parabéns às pessoas envolventes. Quero lembrar que a Europa disse que a partir de agora quer ter, até achei isso até uma piada, quer ter uma relação verdadeira com o continente africano. A relação tem que ser sempre verdadeira desde lá atrás. Portanto, Francisco, lembro que foram palavras da chefe da diplomacia europeia em visita ao Senegal. Sim. Mas o que eu quero chegar é que nós temos que começar a olhar com os olhos de ver esses acordos que a gente faz com a Europa e os outros países, os outros continentes, melhor dizendo. Temos que começar a rever isso, porque não podemos estar sempre no lado de pedinte. Temos que estar neck a neck, pescoço a pescoço, juntos e caminhamos, e temos, se eles querem 20 milhões, nós também queremos retorno desses 20 milhões. Então temos que começar a ver as coisas de frente e não deixar com que esses países muitas vezes patrocinem com dinheiros míseros e atrasam o nosso continente. Vamos agora ouvir o Wellington. Wellington, portanto, dizia eu no princípio da introdução deste tema, este assunto da cimeira sobre terrorismo e golpe de Estado proposto por Angola vai dominar a cimeira extraordinária da União Africana a realizar-se em maio em Malabo, na Guiné Equatorial. O que se espera desta cimeira e que leitura faz desta iniciativa do governo de Luanda? David, a proposta é boa. Angola fez uma proposta necessária para que os graves problemas vividos nos países membros da União Africana possam ser debatidos com a devida seriedade. Finalmente, né, isso vai acontecer. Eu tenho uma certa preocupação em relação à União Africana, em relação à recém-nomeada representação, porque eu vou expor aqui com muita tranquilidade, porque eu sei que é uma questão extremamente delicada para se colocar. Porque o presidente senegalês Macky Sall, que assumiu a presidência rotativa da organização e que definiu como prioridades a paz, a segurança, o comércio interafricano, a transição energética e a boa governação, é o mesmo Macky Sall que no Senegal tem sérias dificuldades de enfrentar os problemas internos, sobretudo o elevado nível de desemprego entre os jovens, a desigualdade crescente lá no país, os escândalos de corrupção agravados por medidas repressivas durante a pandemia da Covid-19, a negociação inconstitucional da exploração do petróleo na Guiné-Bissau e o apoio às células nos países vizinhos que são simpáticas aos recentes golpes de Estado. Eu espero que a união dos países mais fortes possa servir de contrapeso a esta possibilidade de contaminação da União Africana, assim como ocorreu na CEDEAO. Então, é importante que esta cimeira de maio deixe um alerta para que esses países que estão formando subgrupos que trabalham paralelamente, se utilizando das estruturas oficiais para a imposição de ideologias ou de interesses extremamente mesquinhos, eles possam refletir antes de agir para não contaminar todo o continente africano. Agora, em relação ao que foi até mencionado pelo colega Francisco, e que foi dito pelos europeus, David, sobre parceria efetiva e verdadeira com o continente africano, eu não botaria minha mão no fogo por isso, mas de jeito nenhum. Os africanos precisam depender cada vez menos dos europeus, que historicamente foram insensíveis e também foram beneficiários diretos no caos predominante na maioria dos países em África. Hoje, todos nós sabemos que a exploração pirata dos recursos de diversos países tem o dedo, a mão ou o braço de algum país europeu. Não há margem mais para hipocrisia. É preciso ver o europeu no continente africano como um mercado de destino e não mais como uma referência do que deve ser feito. É o que eu penso. Obrigado, Wellington. Vamos agora passar para uma visão do professor Matias Pires sobre este mesmo assunto. O professor esteve a acompanhar em Addis Abeba a Cimeira da União Africana, que foi o palco onde de resto foi anunciada esta proposta de Angola para a realização desta Cimeira de maio em Addis Abeba. É sim preciso que esta Cimeira seja preparada, que haja todo um conjunto de ações prévias para a realização da mesma e para que a mesma tenha o êxito almejado.
mas eu coloco a questão do mesmo jeito que a coloquei quando introduzi com o Francisco. Não lhe parece, professor, que seja tempo demasiado, que seja ser por demais esticado esse período, mais 2 meses para uma situação que é evidente está a viver-se agora? David, não é tempo demais. Não é tempo demais porque a União Africana tem uma comissão e tem também um comissário para os assuntos políticos e de paz e segurança, que é um diplomata nigeriano. É esse Conselho de Paz e Segurança que no dia a dia acompanha estas matérias e, em articulação com as organizações subregionais, trata das questões urgentes. Portanto, não há nenhuma situação que vai aguardar a Cimeira de Malabo. E, para além disso, é importante também aqui recordar que há uma Cimeira União Europeia, União Africana, que vai se realizar em Bruxelas no mês de março. De modo que uma cimeira bem-sucedida... Esta mais versada, professor, esta mais versada para o lado econômico-comercial. Exatamente, mas de todo modo são agendas que têm que ser acomodadas. E mesmo também em Malabo, para além desta cimeira sobre o terrorismo e também sobre as mudanças inconstitucionais de regimes, dos golpes de Estado, há também uma outra cimeira sobre segurança alimentar, que já estava prevista. Deixa-me recuar para dizer que esta cimeira começa por ser uma vitória diplomática para o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed da Etiópia, porquanto fruto da guerra civil que se vive na região do Tigray, e não só, chegou mesmo a especular-se a possibilidade de se mudar a sede da organização, mas essa presença de cerca de 22 chefes de Estado e de todas as delegações demonstra a expressão da solidariedade dos Estados africanos para com a Etiópia, que tem o simbolismo de ser a capital do nosso continente, e também demonstra de que há um certo empolamento da mídia ocidental em relação ao curso da guerra na Etiópia. A cimeira decorreu bem e não houve nenhum incidente. Para além desta questão que vamos retomar, discutiu-se a solução que o continente tem estado a implementar no quadro da resiliência face à pandemia da Covid-19 e, nesse sentido, o presidente Cyril Ramaphosa, que era o responsável por este campo de acompanhamento das medidas para o combate à Covid-19, fez uma intervenção por videoconferência. Aliás, foi o único estadista que entrou por videoconferência. O segundo vídeo foi mensagem gravada do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Falou-se também das reformas estruturais em curso da própria comissão. Outro item que foi discutido tem a ver mesmo com esses problemas de golpes de Estado e de segurança. Houve a condenação unânime dos estadistas destas práticas anticonstitucionais, até porque o artigo 4º do ato constitutivo da União tanto condena todas as formas de ascensão do poder por meios anticonstitucionais. Por outro lado, o presidente Félix Tshisekedi, que entregou a liderança pro tempore a Macky Sall do Senegal, tanto ao longo da sua presidência teve como lema cultura, artes, como alavancas para a África que nós queremos. E, nesse sentido, enfatizou o facto de o hino da União Africana ser traduzido em Lingala, a rumba congolesa ser eleita patrimônio mundial da humanidade, patrimônio material. Nesse sentido da valorização da cultura africana, a Cimeira também aprovou o Swahili como língua de trabalho.
o Swahili era língua oficial, mas agora passa a ser também língua de trabalho da União Africana. Uma das questões que causou acesos debates tem a ver com o facto de o presidente da comissão ter otorgado o estatuto de observador a Israel em julho do ano passado. Esta questão criou uma fissura no seio da organização, porquanto, enquanto Moussa Faki Mahamat alegou que não violou nenhum dispositivo da organização, a questão não era meramente administrativa, é uma questão política muito profunda e muito sensível, considerando que quase todos os Estados africanos foram antigas colônias e expressam solidariedade à Palestina de tal sorte que o presidente da Palestina é o único observador com assento permanente nas cimeiras e com direito a discurso. Aliás, o primeiro-ministro da Palestina fez um discurso contundente onde chamou Israel de estar a praticar apartheid na Palestina e apelou à consciência dos africanos que têm memória do que foi a colonização e o apartheid em África. Esse tema foi muito discutido e o presidente Macky Sall resolveu criar um comitê ad hoc, chefe de Estado, que integra o Senegal, a República Democrática do Congo, Ruanda, a África do Sul, a Argélia, Camarões e a Nigéria, para continuarem a aprofundar a análise sobre esse dossiê e ver que posição final deverão assumir em relação a esta questão de Israel, que efetivamente divide opiniões no seio da organização. Agora, voltando à participação de Angola, muito rapidamente, foi uma participação muito exitosa. Primeiro, sublinhar o facto de Angola ter organizado um encontro com todos os países da CPLP, portanto, para além das delegações africanas, também as representações diplomáticas de Portugal e o Brasil. Não me lembro ter visto a presença de Timor-Leste, penso que não tem representação na Etiópia, mas dizia eu, houve essa reunião da CPLP, onde a Guiné-Bissau fez um briefing sobre o que realmente estava a acontecer, e todos eles foram unânimes em condenar a tentativa de golpe que houve na Guiné. Por outro lado, também, Angola foi eleita membro do Bureau da Assembleia da União Africana, tanto como vice-presidente, terceiro vice-presidente, o que significa dizer que ao longo deste ano o nosso país está dentro do núcleo principal que vai comandar as decisões principais do governo da organização e isso pode catapultar-nos para a possibilidade de, nos próximos anos, virmos a concorrer para sermos eleitos presidentes da União Africana, se esta for a ambição do nosso país. E tem essa questão da cimeira sobre o terrorismo em África, dizer que essa é uma proposta do presidente João Lourenço feita em 2020. A cimeira devia ter acontecido em maio de 2020, mas lembramos-nos que nessa altura houve o estado de emergência em quase todos os estados africanos por causa da Covid. Então não se realizou. Aliás, no ano passado a cimeira realizou-se em formato virtual, a cimeira estatutária, de modo que desta vez Angola foi com a estratégia de fazer vincar essa posição, porque a ameaça continua e, fruto de alguma letargia que havia ao nível da comissão para se assumir esse engajamento, a delegação angolana foi mesmo agressiva no bom sentido, inclusive propor a redação deste ponto sobre aquilo que seria a resolução da cimeira, mas também pedir uma emenda, ou seja, em vez de discutir só o terrorismo, mas também esta nova vaga de golpe de Estado, de posição, ou tanto de golpes de Estado, que é um elemento que não havia
com tanto vigor em 2020, quando o presidente João Lourenço trouxe esse acordo, e foi preciso fazer esse enquadramento também, porque é uma questão que de alguma forma até tem alguma relação, porquanto países como o Mali e o Burkina Faso, os golpes foram justificados pela incapacidade dos governos, então, em funções, criar mecanismos para conter combater o terrorismo. Obrigado, professor Matias Pires, por esse resumo daquilo que foi a reunião da União Africana ocorrida em Addis Abeba, na Etiópia, e também aquilo que se pretende que venha a ser a Cimeira de Malabo em maio. Uma proposta de Angola que vai discutir a questão do terrorismo em África e também a questão dos golpes de Estado. Francisco, agora é para si que eu volto com a situação no Canadá. Canadá e Estados Unidos dizem que estão a perder cerca de 400 milhões de dólares por dia por conta dos protestos dos camionistas, que já são generalizados em todo o Canadá, e com o primeiro-ministro a fazer fim-capé dizendo que não vai recuar nas medidas que impõe contra a pandemia da Covid-19. Sabe-se que esta medida do Canadá, estes protestos, já ganharam alguma simpatia fora do Canadá. Nos Estados Unidos já há grupos também a se mobilizarem para o mesmo efeito, uma situação que também já resvalou para a Nova Zelândia e também na Austrália. A verdade é que o país está praticamente paralisado e os prejuízos são enormes. Falamos aqui de que quase 400 milhões de dólares de perdas entre os Estados Unidos da América e o Canadá. E também esta semana tivemos a notícia de que pelo menos a Toyota e a Ford paralisaram produção por conta desta situação. Obrigado, David. Eu vou tentar esclarecer o máximo possível. Vou começar por uma coisa bonita que nós temos no Canadá, que é o The Canadian Charter of Rights and Freedom, que é a Carta Canadiana dos Direitos de Liberdade, que entrou em vigor 17 de abril de 1982, que para nós canadianos e para o meu colega Ellington, canadense, isso dá liberdade. É uma carta que eu gostaria que tivessem tempo, os meus colegas do painel e os nossos telespectadores, dessem uma olhada na internet. É uma carta muito bonita que dá liberdade a qualquer pessoa a manifestar-se. Eu garanto a vocês em casa que mais de 90% das manifestações feitas no Canadá, tu não precisas de aval do governo, sociais e ECOAS, o que vem na alma. Claro, tem umas maiores e outras menores. Começando pela situação da perca de dinheiro. Neste momento, a maior preocupação não é que está acontecendo em Ottawa. Está acontecendo nesse momento que a Ford falou, que os Estados Unidos agora falaram, há uma fronteira mais com mais movimento no continente norte-americano, que é Windsor e Detroit, Estados Unidos e Canadá. Essa semana foi bloqueada, mas só do lado do Canadá. Nesse lado dos Estados Unidos, o governo, as organizações lá americanas conseguiram abrir a fronteira, mas do lado do Canadá podia bloqueada. O que acontece? Estamos a falar da maior fronteira, a maior ponte, que é chamada Ambassador Bridge, a ponte Ambassador, que está bloqueada. Aí sim que está o grande problema, o X da questão. Essa é que é o grande problema. Neste momento estamos aqui a falar, a ponte continua bloqueada. A questão de Ottawa, a polícia foi culpada, o governo local foi culpado, porque ignoraram os sinais. Parecia que seria algo inofensivo, não tinha acontecido no Canadá, as pessoas têm direito ali a fazer essas manifestações, só que infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas não é que o país está parado, não é que o país está em guerra, não é que o país está num caos. Na primeira semana, quando os camionistas chegaram à capital, quero lembrar a todos vocês que Ottawa é a capital do Canadá, mas não é uma província, é uma cidade. E para que o presidente da Câmara tome certas decisões, por isso ele declarou o estado de emergência, para que possa ter ajuda federal. Nesse momento está-se à espera da ajuda federal que vem da província, que é o premier Doug Ford, que tem que tomar essa decisão e posteriormente também não conseguir chegar até o ministro. O que aconteceu é que é uma zona única, chamada Zona Vermelha, bem em frente do Parlamento. Também lembrar que o Parlamento está aberto. O meu primeiro-ministro esteve no Parlamento essa semana, depois da saída do Covid. Há quem diz que não tinha Covid, há quem diz que especulava que não era outra coisa. Realmente, quando os caministas chegaram lá, tiveram que tirar o primeiro-ministro para um lugar incerto, já tudo voltou à normalidade, o Parlamento está aberto. O que acontece é que esse movimento de camionistas tornou-se uma outra coisa mais do que movimento. Eu, Francisco Pegado, estive no terreno. Não são imagens, as imagens que estão a ver pela televisão, não são imagens tiradas da internet ou de uma outra imprensa, não. São imagens feitas por mim, eu cabia no terreno. Há sim manifestações, algumas partes
do Canadá. Em Toronto houve uma na semana passada que começou no sábado e terminou no sábado, porque a polícia estava preparada. E neste momento estamos aqui a falar, há certas partes da cidade que estão fechadas porque há rumores que haverá outra manifestação em Toronto. O que aconteceu em Toronto? A polícia preparou-se melhor. Eu estive no local, menos de 50 caminhões, tinha mais pessoas com carros normais. O que acontece é que esse movimento tornou-se grande porque as pessoas negacionistas, as pessoas estão cansadas das restrições, as pessoas estão contra as máscaras, as pessoas estão contra essa toda a situação da pandemia, juntaram-se a esse movimento. Lembrar que 90% dos caminhonistas são vacinados. E mesmo caso não fossem, o Canadá dissesse, sim, vamos abrir as restrições todas, para que tu possas viajar aos Estados Unidos, tens que ter as 2 vacinas. É uma coisa que não tem lógica. Se tu estás no Canadá a fazer manifestações, não vais conseguir entrar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a mesma lei. Então, são esses pontos. O que acontece também é que juntou-se grupos radicais, grupos racistas. Eu vi, procurei não ter imagens para que possa aparecer na televisão, imagem da white supremacy, das extrema-direitas, imagem dos nazistas, estava lá presente. Eu tive dificuldade de entrar na bolha das manifestações porque tinha uma máscara e perguntaram o que você quer fazer com essa máscara. Nós estamos a lutar contra a máscara, tu vês contra a máscara? Não, estou a fazer o meu trabalho. E houve uma pequena confrontação e tive que me retirar e por outro lado e consegui fazer o que eu tinha que fazer, graças a Deus. Não aconteceu nada. 99,9% posso assegurar, todos vocês, ninguém tinha máscara. Só os polícias, eu e umas 2, 3 pessoas. O resto das pessoas não tinham máscara. Então é um movimento que não só dos caministas, é um movimento que pegou todas essas pessoas. E para terminar, dizer, a Ottawa já estão 2 semanas de manifestações. Em 2 semanas de manifestações, tivemos 22 prisões, teve mais de 100 multas, foi 90% pacífica, tirando esses lados que eu não concordo, porque tu tens livre de fazer, tens de fazer, mas quando começas a urinar na tuba dos Estados desconhecidos é mau. Quando começas a usar as imagens do Terry Fox, é uma imagem muito importante para o Canadá, e depois a bandeira ao contrário, e com imagens, e depois símbolos nazistas, isso é errado. E outra coisa que agora aconteceu é que mais de 25% dos camionistas estão a usar os filhos. Tem crianças de 2 anos, de 3, de 4, de 5, 6 anos dentro dos carros. Então a polícia tem que ter um cuidado. Da mesma forma que a polícia vai tratar um adulto, não poder tratar uma criança. Tem que ter todo esse cuidado. E estamos em tempo de eleições. Teremos eleições aqui federais, nesse caso provinciais, em julho. E cada pessoa, cada distrito, ou cada premier da província está a caminhar por cima dos outros. Ninguém quer se comprometer por causa das eleições. Mas são todos, a maior parte das vezes, são manifestações pacíficas e rápidas. O número de pessoas que estão em Ottawa, que eram em consideração 418 carros, segundo a imprensa, e está-se a diminuir o número de pessoas, mas o grande problema nesse momento é Detroit. Esse sim que é o problema. O país não está parado. E desafio a vocês, meus colegas de painel, e as pessoas que estão em casa, liga para os vossos amigos que estão no Canadá. Há uns que nem sabem que existem protestos no Canadá, muitos nem sabem que esse problema é em Detroit. Esse é que é o grande problema. Esse é que é o foco que o governo deve virar-se para que a ponte mais importante do Norte América, mas mais movimentado do continente norte-americano, não estou a dizer só do Canadá, norte-americano, dentro do Canadá e dos Estados Unidos, que é a da Ambassador Bridge, está fechada ao lado do Canadá. Esse é que é o grande problema. Obrigado, Francisco, por essa explicação bastante detalhada e que acaba por nos elucidar sobre aquilo que a gente vê correr um pouco pelas notícias no mundo. Wellington, depois deste esclarecimento bastante detalhado do Francisco, que paralelismo faz aquilo que tem estado a ver na imprensa do resto do mundo? Olha, David, que privilégio nosso, né, de ter o colega Francisco pegado no terreno e dando essa riqueza de detalhes sobre o que está acontecendo. No entanto, eu preciso fazer aqui atender a sua demanda, né, de falar um pouco como tem sido visto por aqui, como eu também vejo o que é apresentado, né, porque não é apenas o que a imprensa mostra que eu costumo comentar aqui para o nosso público. Eu vejo que, como o próprio Francisco, de uma maneira ainda que bastante introdutória, colocou, houve um grande erro na subdimensão do que seriam esses protestos, né? Porque existiam sites, páginas na internet e também grupos, né, diversos nas diferentes redes sociais, arrecadando dinheiro para que esse protesto conseguisse se manter
por muito tempo. E esse tempo de protesto já é visto como algo inaceitável. O colega Francisco falou, não há uma guerra no Canadá. Obviamente que não há uma guerra nos moldes que são apresentados nos filmes e também na literatura. Mas quando nós falamos sobre perdas de milhões de dólares, como o David colocou na introdução do tema, quando nós falamos sobre prejuízo à população no abastecimento de bens e serviços, culminando inclusive com a questão da alimentação, quando nós falamos sobre uma tensão permanente entre polícias e cidadãos, isto é cenário de guerra, ainda que não uma guerra oficial, mas o cenário de guerra ele se dá dessa maneira, ele se constrói, né, nesse ambiente de perdas e danos. Então, o primeiro-ministro Trudeau tem sido visto, até pelos humoristas aqui na Europa, como um líder acuado, e isso também tem sido visível na forma como ele tem promovido as intervenções dele, por mais que ele negue que esteja sofrendo algum tipo de pressão suficiente para deixá-lo com medo, ele tem revelado ser incapaz de solucionar um problema que já se estendeu por muito tempo. Eu acho que a única solução é que o Trudeau e as autoridades do Canadá aproveitem que alguns países começaram a retirar as restrições e siga este mesmo caminho para que ele tenha uma saída honrosa e que não seja visto como um derrotado. Porque se houver um confronto de forças armadas, né, já que a questão federal foi acionada, como foi colocado pelo Francisco, e também as polícias com a população, isso vai ter morte e a repercussão vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Toda morte deve ser sentida. Então, antes mesmo que ela venha ocorrer, nós precisamos alertar para este risco. O tempo de protestos, como eu falei, é o grande problema. Já é muito tempo, não há aí nada de margem para que o Trudeau se apresente como um vencedor. Então, o recuo, nesse caso, também é estratégico e eu considero que tudo isso foi erro de comunicação, foi erro de inteligência, porque quando aquelas histórias de que um chip estaria sendo instalado nas pessoas através de uma vacina ganhou campo, a comunicação falhou, a imprensa tem culpa, todos nós temos culpa de uma tragédia que beira uma comédia, né? Vamos ser sinceros, né? Mas essa é a realidade que nós estamos trabalhando, é isso que estamos comentando. Precisamos incentivar que esta paralisação generalizada seja interrompida, porque não há aí uma saída negociada quando as pessoas foram decididas por uma causa que elas julgam maior do que qualquer outra contra-argumentação. Lamentavelmente, é isso, David. Wellington, vou continuar consigo. Do Portugal chega-nos a notícia de um debate agora na mídia portuguesa, sobretudo na televisão, por conta do partido Chega, que agora está consolidado como a terceira força política do país, depois das eleições de 30 de janeiro. O primeiro assunto é que pretendem, dizem eles, que em cumprimento da Constituição, ocupar uma das vice-presidências do Parlamento, algo que o partido vencedor com maioria PS parece não estar aberto a isso. Mas agora o debate que se abriu é quanto à questão rássica. O líder do partido Chega é acusado de xenófobo, racista e misógino, algo que ele nega, e o debate chegou agora à televisão e com muitas interpretações. David, esse cenário foi previsto aqui no programa passado, né? E nas edições anteriores, quando debatíamos ainda a questão da eleição em Portugal, eu falava do risco que era para a imagem de Portugal e para a política portuguesa e, consequentemente, para a economia portuguesa, um país que depende do turismo de uma maneira muito expressiva, ter um partido com esse tipo de debate, empobrecendo o debate político português, que, de certa forma, sempre foi conduzido num nível razoável. Não é? Eu falei isso no programa passado também, eu chamei de roubo de pauta, você deve recordar dessa expressão, que é a ocupação dos noticiários com a propagação de ódio e preconceito, que é a ideologia desse partido Chega, que é a única forma dele
chegar, fazendo, perdoe a redundância, chamar a atenção do noticiário, eleitor. não tem nada a oferecer ao povo português, além de um debate desnecessário, paupérrimo em todos os sentidos. E o PS, ele só tem uma maneira aí de barrar esse tipo de coisa, é superar os desafios econômicos que tem pela frente, porque cabeça vazia, oficina do demônio. Né? Se o PS conseguir gerar emprego, ocupar positivamente a população de Portugal, o Chega vai ficar menor cada vez mais, porque não vai ter caixa de ressonância para esse festival de asneiras que profere todos os dias. Se o povo estiver feliz, trabalhando e ocupado, o Chega voltará à necessária insignificância que ele tem, né? E deixará de ser um problema para a imprensa portuguesa também. Qualquer português que pratique o racismo é, no mínimo, ignorante. O sociólogo português Donizete Rodrigues publicou há 2 anos um interessante artigo, e nele afirma que o branco não existe, a formação étnico-racial da nação portuguesa é resultado de um profundo processo de miscigenação de diferentes povos. O branco português é, na verdade, um mestiço. Pronto. Isso aí resume a ignorância do pessoal do Chega, e é bom que eles voltem para a caixinha de onde vieram. Obrigado, Wellington. Vasco, qual é a conversa na rua, em Portugal, sobre este assunto? As pessoas deram alguma importância a este assunto que está a dominar a mídia? No dia a dia fala-se sobre isso? Sim, as pessoas deram uma importância ao assunto quando a mídia também deu essa importância. Temos visto muitas pessoas, por exemplo, na universidade a falarem sobre esse caso, porque a mídia, de certa forma, tem repercutido essa informação. Eu concordo perfeitamente com aquilo que o Wellington disse. Vale nos lembrar aqui que esse partido, o Chega, que começou simplesmente com um elemento, claro, hoje já conseguiu colocar 12, já conseguiu ocupar 12 cadeiras na Assembleia, nessa nova legislatura que vai começar, mas temos que ver, o Chega partiu dessa base mesmo, de agredir minorias, de praticar ações racistas, xenófobas, questões ligadas também à homofobia. Pronto, eles partiram desse tipo de discurso que realmente empobrece o debate político português. E é assustador, David, que cada vez mais aqui em Portugal cresce pessoas interessadas em defender as ideias do Chega. É muito triste. Eles começaram a atacar Joacine, por exemplo, na legislatura passada. Atacavam a Joacine, e hoje isso deu uma visibilidade ao partido Chega, e pessoas sentiram-se representadas. Quando ainda eles recuperam algumas frases de governos que, inclusive, boa parte dos portugueses quer esquecer, como frases como nosso governo nosso partido defende Deus, família e pátria. Pronto, quando um partido já aparece com essas questões, Deus, família, pátria, já mostra que não tem proposta para o governo, que não tem proposta para fazer alavancar a economia, que não tem proposta para a educação e muito menos para a saúde. E vamos aguardar, tomara que o PS venha fazer um bom governo, de modo que essa ideia racista, xenófoba, que o Chega procura trazer a peito, seja enterrada. Obrigado, Vasco. Professor Matias Pires, esta semana também tivemos a notícia que nos chegou pela imprensa internacional de desenvolvimentos à volta do assassinato do presidente do Haiti, uma situação que ocorreu em finais do ano passado, e agora a justiça haitiana a indiciar oficialmente o primeiro-ministro como estando envolvido neste ato que envolveu, passa a redundância, mercenários estrangeiros. David, permita só aqui uma indulgência sua para 1 minuto antes de pegar a questão do Haiti.
comentar essa questão de Portugal. Eu penso que é uma falsa questão. Sabemos que as pessoas gostam de novidade e o discurso populista de direita, André Ventura, tem eco. E Antônio Costa, nas suas próprias palavras na declaração de Vitória, dizia que maioria absoluta não é poder absoluto. Portanto, esta questão de se André Ventura, o Chega, vai ter terceira vice-presidência ou não, isso é um fait divers. Porque nesse tipo de eleições no parlamento é apenas uma questão procedimental e, de acordo com o regimento, acabam por votando quase sempre por unanimidade. Porque o próprio regimento já define a forma de distribuição, tanto das vice-presidências, das funções de direção da Assembleia da República. pois. De modos que não está a questão de se o PS e o PSD concordam, mas o povo que votou no Chega e deu essa percentagem é que fez esta escolha. E a única coisa que tem que fazer é respeitar e trabalharem para que no futuro o Chega não venha a crescer. Se puder reduzir, melhor, mas é preciso respeitar a vontade das minorias. Portanto, é André Ventura, mas por detrás dele há muitos portugueses que se revêem nessa ideologia e que devem ser respeitados num quadro democrático. Agora, quanto à questão do Haiti, que vitimou o presidente Jovenel Moïse, foi uma morte muito estranha. Nós comentamos este assassinato no canal concorrente da TPA e na altura dissemos mesmo que havia indício de ser um fogo amigo, porque não se chega a um chefe de Estado, apesar de ser Haiti. Quer dizer, um grupo de marginais nem passavam de 10, 11 pessoas, alguns com passaportes dos Estados Unidos, assaltam a casa do presidente e assassinam-no assim com toda a facilidade. Isso iniciava desde logo que havia alguma cumplicidade, alguma conivência de pessoas próximas do presidente Jovenel Moïse. Ainda bem que há esses sinais. De todo modo, o primeiro-ministro goza de presunção de inocência. As investigações devem continuar e aqueles que forem considerados culpados devem ser castigados de forma severa, porque o Haiti é um país que enfrenta crises cíclicas, muitos golpes, fala-se mais de 32 golpes, e não é aconselhável que haja contemplações quando se identificam os prevaricadores. Professor Matias, falou aqui de que a situação agora criada pelo Chega no debate político português mais não é senão um fait divers. E o que dizer agora da Coreia do Norte? Pyongyang volta a dar o ar da sua graça. Esta semana realizou mais um teste balístico, desta vez com um míssil, portanto o mais potente desde que começou a desenvolver tal tecnologia, e dizem os coreanos que este é o orgulho do Pyongyang, sendo que este míssil balístico tem capacidade para atingir território norte-americano. É uma medida de dissuasão. Todos nós sabemos que a Coreia do Norte enfrenta um isolamento diplomático e uma hostilidade por parte das potências ocidentais. E, em termos de teorias de dissuasão, quando você tem uma arma nuclear, você tem de exibi-la para os seus inimigos saberem que, em caso de uma aventura, terá uma resposta à medida. E é isso que o jovem de Pyongyang vai fazendo de forma recorrente para alertar sempre os Estados Unidos de que eles continuam prontos para responder a qualquer ataque que eventualmente venha a haver no futuro. E só não o tiram porque têm consciência que aquilo que eles dizem é verdade. Porque quando eles apuraram que o Iraque não tinha arma nuclear, fizeram aquele teatro
de muito má memória, em que o presidente Saddam Hussein foi enforcado de forma humilhante contra todos os postulados dos direitos humanos em seu próprio solo pátrio. Portanto, não que nós concordemos com o regime da Coreia do Norte, mas, do ponto de vista da interpretação do fenômeno, é legítimo que o faça, porque é o único mecanismo que ele tem para se defender. Obrigado, professor Matias Pires. Wellington, este feito de Pyongyang. David, a Coreia do Norte só existe porque tem essas armas de dissuasão. Já falamos isso aqui no programa outras vezes, né? Então, aprimorar a defesa territorial e garantias de segurança do seu povo é um direito dos norte-coreanos. O único país que possui armas de destruição em massa e que foi capaz de usá-las para matar seres humanos foi os Estados Unidos da América. Por isso, eu não vejo razões para que tenhamos medo de que a Coreia do Norte irá atacar alguém. Basta deixá-los em paz para que todos nós tenhamos paz como garantia. É o que eu penso. Vasco. Eu acho que eu vou no mesmo, não eu acho, eu vou no mesmo pensamento que o professor e também o Wellington. A Coreia do Norte é um país soberano e, claro, todo chefe de Estado, embora eu achar o líder uma pessoa muito engraçada, não sei porque eu acho ele muito engraçado, sempre que vejo na televisão, pronto, mas todo chefe de Estado tem uma confiança de uma certa parceira da população, né? Existe esse contrato social entre o Estado e os cidadãos. Então, nesse contrato, o Estado tem que dar a segurança para todo o território nacional. E, claro, desenvolver, então, esses tipos de armamentos, claro, é para poder assegurar o território. Acredito que todos os Estados são livres de fazer. Aí está, a questão é usar quando não é por legítima defesa. Essa é a questão também. Mas a confecção desse tipo de material, na minha visão, assim como também os colegas, está dentro da legitimidade da Coreia do Norte. Francisco Pegado. Este míssil balístico, dizem os destaques das notícias, as headlines, que pode atingir o território dos Estados Unidos da América. O mesmo é dizer que também pode atingir o Canadá. Sim, nós estamos aí, infelizmente, ou felizmente, não sei, felizmente por alguns motivos, e infelizmente para os outros, estamos bem próximos dos Estados Unidos, tanto é que o próprio Estados Unidos já propôs o Canadá várias vezes a ter uma defesa antimíssil, antiaérea, mas o Canadá diz que não, isto está fora de cogitação, não quer. Há uma possibilidade, há quem diz que isso é um bluff por parte da Coreia do Norte, mas é mais uma demonstração de poderio, mais uma demonstração que vai fazer com que a Coreia do Norte sempre seja posta no cenário mundial e esse embargo que tem sofrido vai sempre começar a ser negociável devido a esse poderio. Acredito eu que é uma possibilidade, sim, mas é mais uma mostra, quer dizer, americanos, nós estamos preparados para ti, aproveitando essa questão política, China, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, então, para não esquecermos a South Korea, a Norte Coreia, eles acordam assim, ei, vamos aqui, vamos dar o show também aqui, essa é a minha opinião. Obrigado, Francisco. Francisco, estamos consigo, vamos continuar então já para o positivo e negativo da semana, faz favor. Obrigado, rapidamente, para mim... Alô? É que eu perdi o sinal? Sim, Francisco, faz favor, queremos agora o positivo e negativo da semana. Rapidamente, é uma chega para mim e para todos nós. Nós queremos sempre ser os primeiros a enviar notícias nas redes sociais. Eu recebi, nas minhas redes sociais, eu não sou muito usar WhatsApp, mas de vez em quando recebo mensagens de e-mails do exército canadianos ou canadenses, como dizem os brasileiros, nas ruas de Toronto. Só quero esclarecer, não tem sequer nenhum soldado, nenhuma parte do Canadá a defrontar, a fazer as manifestações. Recebi vídeos cenários de guerra no Canadá, não tem sequer nenhum cenário de guerra no Canadá.
recebi pessoas sendo baleadas, pessoas no chão. Até hoje, ninguém morreu. Em todas as manifestações do Canadá, ninguém morreu. Então, queria esclarecer, temos que ter cuidado. Ao mesmo tempo que queremos mandar as coisas para ser os primeiros a mandar, vamos esperar um tempozinho, entre parentes, na internet, fazer uma pesquisazita. Repito, eu estive no local, as imagens que a TPA está a passar aí, foram as imagens feitas por mim, e eu não estou a tentar ser bias, não estou a tentar aqui bias, estou a tentar pegar lados nenhum, não tem nenhum morto, os números estão aí. Falei com os favores e falei com os contras, e cada um expôs a sua situação, então vamos ter cuidado a passar as informações que a gente tenta passar. E a segunda coisa é o Tribunal das Nações Unidas condenou Uganda a indemnizar a República Democrática do Congo. Estamos a falar da invasão que o Congo sofreu, estamos a falar de uma multa de 350 milhões de dólares. Isso aconteceu 15 anos depois do tribunal ter decidido no complexo do acordão de 119 páginas que Uganda, não sei se vai conseguir pagar esse dinheiro todo, mas Uganda vai ter que pagar esse dinheiro ao Congo. Esses são as minhas positivas e negativas da semana. E mais uma vez, obrigado a todos vocês e os amigos da TPA que sempre têm esse cuidado de mandar esse beijo, um abraço das pessoas que têm mandado mensagem para nós, dizer que o programa está a crescer e as pessoas estão a ter o feedback necessário e principalmente os jovens. Obrigado, Francisco. Vamos agora ouvir o positivo e negativo do Vasco Suamo. Ok, David, obrigado. Eu acredito, são dois negativos e vou ficar por aqui. A primeira, o primeiro caso está relacionado a alguma coisa que já foi dito na semana passada, mas eu queria reforçar aqui, que é a morte do congolês no Brasil, o Moise. É muito triste, realmente chocou-nos todos como africanos, chocou-nos todos como estrangeiros, chocou-nos todos. E não só também, teve muitos brasileiros que chocaram-se, boa parte da população brasileira chocou-se com essa notícia, é muito triste. E agradeço, inclusive, aos atores, aos famosos que pressionaram nas redes sociais, desde o começo do crime em si, pressionaram e a polícia conseguiu ir atrás dos suspeitos, prontos. Mas acredito eu, se não tivesse essa pressão, não seria possível, sim, não seria possível em um curto tempo de espaço a polícia agir. Nós tivemos o exemplo em 2012, quando mataram uma angolana no braço, que inclusive era minha amiga. A polícia não foi atrás de forma concisa, mesmo o governo angolano ter cobrado, não foi atrás. Os malfeitores foram pegos num cruzamento das investigações de um outro crime, isso 3, 4 anos depois. Não foram pegos durante as investigações da morte dessa angolana. Então, acredito que foi muitíssimo bom os atores, os famosos brasileiros denunciarem esse caso, e fiquei triste porque o presidente brasileiro colocou-se no silêncio, nem sequer uma nota divulgou, nem nada. E quando foi falar sobre o caso, foi falar sobre a manifestação que aconteceu dentro de uma igreja católica em Curitiba, em prol desse caso. É muito triste isso aqui. O Brasil tem uma história, tem uma ligação com a África, com Angola, em particular com o Congo e outros países, digamos, do nosso continente. Deveria, no mínimo, fazer uma nota de pesares e divulgar nas redes de comunicação da presidência. Obrigado, Vasco. O Wellington Calazans. David, o meu positivo da semana vai para a informação que na quarta-feira, dia 9, as poucas restrições que ainda restavam aqui na Suécia foram extintas. Então, vida normal por aqui, e com reuniões públicas e privadas, também nos restaurantes ou eventos festivos, não há mais limite de participantes e outros requisitos de distanciamento. Também não há mais a necessidade de apresentação do certificado de vacinação. A Agência Local de Saúde afirma que a alta cobertura de vacinação, combinada com a variante Omicron, que causa menos casos graves, reduziu a carga necessária de cuidados de saúde para esse caso da pandemia. E
também foram abolidas praticamente todas as restrições de entrada no país, né? São bem-vindos à Suécia cidadãos dos países nórdicos, Dinamarca, Islândia, Noruega e Finlândia, e também da União Europeia. E a partir do dia 31 de março está previsto que viajantes de qualquer lugar do planeta irão entrar tranquilamente aqui na Suécia sem muitas exigências relacionadas à pandemia. O destaque negativo vai para a necessidade de encerrarmos o programa. Eu gosto muito de aprender aqui com vocês, mesmo discordando de algumas coisas eventualmente, mas a democracia é construída entre concordar, discordar, exposição natural do pensamento, respeitando os limites do outro, obviamente, e eu me despeço desejando uma boa noite a todos e agradecendo por mais uma oportunidade de aprender com cada um de vocês. Obrigado, Wellington. Vamos ouvir então agora o positivo e negativo do professor Matias Pires. O meu positivo da semana tem a ver com os 70 anos da realeza da rainha da Inglaterra, Isabel II. Ela dirige o Reino Unido como rainha desde 1952 e esta semana completou 70 anos. Esta longevidade, essa vitalidade nos seus 95 anos, aguentar-se, eu penso que é obra, deve ser mesmo o recorde. É verdade que, em termos de poderes vitalícios, nos últimos anos observamos alguns fenômenos, como a retirada do Papa Bento XVI da liderança da Igreja Católica, hoje chamado Papa Emérito, e também o rei da Espanha. O rei da Espanha, por causa de alguns escândalos, teve de abdicar a favor do filho. Portanto, o meu positivo vai para este simbolismo moral que representa a rainha Isabel II pelos seus 70 anos de reinado. O meu negativo da semana, não tenho muitas informações, até por ter estado muito apertado na Cimeira da União Africana, mas fiquei muito chocado com a morte daquele menino em Marrocos, o Ryan. Eu não sei se em francês também chamam Ryan, mas pelo menos ao nível daquilo que fui acompanhando, o nome que soava era Ryan. Um menino de 5 anos cair naquele poço de 32 metros. Só pode ter havido negligência por parte dos adultos. Perder uma vida, um inocente assim. É verdade que o rei de Marrocos endereçou mensagem de pesar à família, mas é algo que comoveu o mundo inteiro e eu não gostaria de estar fora destas pessoas que manifestaram dor pela morte deste menino. Esse é o meu negativo da semana. Muito obrigado, professor Matias Pires. Então, aproveito para me despedir, também com alguma tristeza, tal como disse o Wellington. É sempre triste que a gente tenha que encerrar o programa, porque de resto, mais tempo tivéssemos, mais assuntos estaríamos aqui a debater, sendo que são por demais aqueles que marcam a semana e procuramos fazer uma pauta que seja mais abrangente possível, ainda assim não é possível termos todos os assuntos. Professor Matias Pires, a partir de Luanda, muito obrigado por mais esta participação. Vasco Suamo, em Lisboa, Portugal, muito obrigado por mais esta conexão. Wellington Calazans está em Estocolmo, na Suécia, onde já não há restrições contra a Covid. E o Francisco Pegado está em Toronto, no Canadá, de onde nos chegam imagens dantescas, se assim se pode dizer, mas que o Francisco agora nos diz que não é bem assim aquilo que vemos na imprensa, o que de facto está a passar no Canadá, e ainda bem que assim é. Francisco, muito obrigado e também pela sua contribuição com imagens que o Francisco fez questão de filmar pessoalmente e enviar aqui para o programa Conexão Angola, e que os nossos telespectadores puderam acompanhar e assim estar a par e passo de forma mais real sobre aquilo que é a realidade no Canadá. Aos quatro, nosso muito obrigado por mais esta conexão. Esperamos estar juntos na próxima conexão, que é já na próxima semana.
Quanto a si, caro telespectador, nós também agradecemos pela preferência da sua audiência. Sabe que nós estamos aqui toda a semana com análise e comentários, assuntos que de mais importante se revelam naquilo que são as notícias internacionais, e assim há de ser no próximo sábado. Conexão Angola, o programa de análise, comentário, análise internacional aqui na sua TPA. Boa noite, até a próxima edição.